Amigos, será que Marcelo Bielsa está chegando aí, não? Marcelo Bielsa, intenção do Santos Futebol Clube? Ele é bem seletivo com os seus trabalhos, né? E ele não escolhe os trabalhos dele na lógica que a maioria das pessoas escolhem, Ele é né? excêntrico. Ele é realmente excêntrico. Bom, na Isso, boa... você está dizendo que isso aumenta a chance de vir? Exatamente, Brito. É isso que eu pensei. Eu acho que você, Porque- é tão louco, porque assim, às vezes o técnico precisa vender a louco ideia dele pro Bielsa? clube. Às vezes o clube precisa vender a ideia para ele. Assim, a gente tem relatos de técnico, de dirigentes brasileiros que já foram chegar pro Bielsa para negociar. E ele tinha um nível de conhecimento de cada jogador ali que era uma coisa absurda. Então, se ele topa conversar com o clube, você pode saber que ele vai chegar muito preparado. Elenco, condições, às vezes categoria de base, estrutura. O que aconteceu com os outros técnicos que passaram por lá. Então, mas essa é a questão, né, Léo? Porque eu acho que assim, como o Bielsa é um cara imprevisível, de repente ele aceita, né? Parece que não é o caminho que a gente está vendo como o mais provável nesse momento. Mas porque dentro da lógica que você falou, de olhar e falar, bom, pera lá, esse aqui é um lugar seguro, esse é um lugar onde eu vou ter tempo, onde eu vou poder aplicar os meus conceitos, as minhas ideias, o que eles querem são os meus conceitos, as minhas ideias. Se ele for fazer essas perguntas, ele diz não na hora. Porque basta olhar para isso que o Léo acabou de falar. Basta olhar para o tratamento para os últimos treinadores e, mais do que isso, para que nomes foram cotados ou cogitados para assumir o Santos antes mesmo do nome do Bielsa aparecer. Então, se ele for olhar para tudo isso, ele diz não. Se ele olhar para o calendário, ele não vem. Não, Ele mas vai aí olhar. é assim. Mas, mas de repente ele encontra alguma precisa coisa olhar pra nos onde? jogadores. Então, de repente ele encontra. E não estou falando que o elenco do Santos. De repente ele vê aquele gol do Sub-13 esse fim de semana. que é né? Não, exatamente. Se ele vier ao Brasil, não é o Santos o problema é o Brasil. E o Santos é um outro problema, mais específico, mas é o Brasil. Se ele vier treinar Bom, o mas time o brasileiro... problema específico no caso dele seria importante, né? mas o que eu penso... Mas primeiro tratando do problema maior. Se ele vier ao Brasil, eu passaria a chamá-lo de El Mucho Louco Bielsa. Marcelo Mucho Louco Bielsa. Só louco não vai. Pelo seguinte, ele é um cara que preza tanto o que ele pensa, a vida dele. Eu sempre digo que eu contrataria o Bielsa para ser o mentor do futebol de um clube, jamais para colocar dentro de campo. Tem toda a lógica. Né? Você vai lá e recorre ao oráculo, vai lá e conversa com o Bielsa, que você está precisando, vai lá e conversa. Você botar o Bielsa nessa dança, nessa roda viva aqui, jogando quarto domingo, paulista, pega o ônibus, vai pro interior, aí tem a Copa do Brasil, vai começar o Brasileirão, o campeonato termina, tá encavalado do outro, no data FIFA, eles tiram os seus jogadores e te devolvem sem condição de você usar. Aí você fica ali sem seus jogadores uma semana, tá, se bem Aí que você monta o Santos não time tem e o jogador muito. começa a jogar bem, vendido. É vendido. Fala assim, o que eu vou fazer lá? O que ele pode contribuir? É o pensamento de um treinador que é diferente dos outros que já vieram para o Santos e o Santos demitiu. Né? Tem uma demissão em massa aí. Então eu não vejo como convencê-lo, porque ele não é um cara que vem, depois ele fala, putz, eu não prestei atenção, me ferrei. Ele sabe tudo. E sabendo tudo, ele não vem ao Brasil. Sabendo tudo do Santos, aí é o específico. Ele também não vem. De uma vez ele disse sim para Lázio, assinou o contrato. Desistiu antes de jogar. Ele não apareceu no primeiro dia, não apareceu no segundo. Falaram, cadê aquilo que você me prometeu? Não, cadê? Tá aí? Não. Tchau. Rescinde, vai embora, tchau. Você entendeu o perigo? Eu digo o perigo pro Santos. Eu acho que o Santos nem deveria chegar perto. Porque não é um treinador condizente com a situação do futebol brasileiro e também com a situação do Santos. O Santos pode fazer promessas, o Bielsa chegar e falar, eu preciso disso, desse jogador, daquele. O Santos vai falar, pode deixar que eu vou contratar? Não é o que a gente tem visto. Então, acho que uma grande viagem. Agora, que pra gente ia ser legal pra caramba, pra ficar discutindo aqui no linha de passe depois dos jogos. Você sabe que eu confesso que eu fiquei com a seguinte sensação. Eu comecei a abordar esse assunto com vocês meio que na contramão. Porque na minha cabeça, na minha concepção, olhando o Bielsa, eu imaginaria o seguinte, ele não tem mercado na Europa? Mas ele faz o mercado dele. O ponto é assim, ele tem que se seduzir muito por alguma situação para topar, e nem sempre vai dar certo. Teve trabalhos que ele fez que foram ótimos, o do Leeds é um desses.
do Atlético Bilbao é outro, só para citar 2 que eu acho excepcionais, sem falar no Chile. Mas ele é um cara que, assim, ele é um idealista. E o idealista tem o pro bem e pro mal. O pro bem, o que ele construiu em Leeds, da torcida ver no estádio deles, um futebol que eles nunca viram, nunca mesmo. Assim. Ele é nome de rua, de praça, de tudo. É a satisfação dele, né? Mas ele também é um cara que, quando aquele modelo começa a encontrar problemas ou o time deixa de funcionar, ele não negocia conceitos. Ele acha, não, eu vou sair dessa situação jogando... Do jeito que eu entrei. Mesmo cara, jeito se os caras reclamam do Diniz aqui... Então, Bielsa é Diniz vezes 50 mil, cara. Ou pior até, né, Léo? Eu não tenho dúvida de que ele, no caso ali Seria maravilhoso. Pelo que a gente estava vendo, inclusive, na própria campanha do Leeds, se o Leeds caminhando para o rebaixamento, o idealismo seguia. Sim, não, exato. Ele não é um cara que negocia. Então, assim, você é rebaixado? Ok, você é rebaixado, depois eu volto. 6, a impressão que dá é essa, assim, é que ele... Agora, imagina se um cara como esse, que para mim também isso acaba sendo um extremo, por isso eu concordo com a avaliação do Calçade, porque você tem um técnico que pode chegar ao ponto de dizer, não, cara, estamos caminhando para o rebaixamento, mas... né? Primeiro jogo que ele fizer em Fortaleza na quinta-feira e tiver outro no domingo na Vila Belmiro, ele vai embora. Bom, então, mas fazendo? aí... Porque Não... é o seguinte, ele não é um escalador. O treinador que vem para o Brasil vem para escalar times. Treinar equipes é outra conversa. Isso aí precisa ser assim, você tem os astros precisam estar bem alinhados para conseguir dar um pouco do que tem o Abel no Palmeiras. Que aí é um clube mais estável, é um elenco com uma média de idade que pode jogar o futebol que ele acredita. Ele também precisa desse clube porque ele é muito importante na vida do Abel para o crescimento da carreira dele como treinador. Então ali é um casamento muito bacana. E outra coisa, Calçade... Não é o caso do Bielsa e do Santos, ou Bielsa e qualquer outro time que você quiser pegar no O Brasil. Abel, num certo aspecto, ele é a antítese do Bielsa, da coisa do... O Abel é um cara muito preparado, é estudioso e tal, mas a competitividade dele... Acima de tudo. O desejo pela vitória em cada jogo... O Bielsa, tá acima de tudo. E E isso... É mais negociável, né? Não, acho que assim, o Abel ele quer ganhar. Então, assim, se ele precisar jogar de um jeito, ele vai jogar daquele jeito para ganhar. Se precisar de jogar de outro, para ganhar mais o fácil... O Bielsa é desta forma. O Bielsa não, exatamente. E não que ele não queira ganhar, mas ele acredita que o caminho para ganhar é só aquele. Isso. Ainda que leve tempo e esse tempo possa te trazer coisas negativas. Não combina com o Brasil. O fato é esse. Não combina, cara. Não Com o nosso futebol. E ele sabe disso, então seria muito louco Bielsa se viesse para o Santos. Ou para outro time brasileiro, dentro das condições atuais que o futebol brasileiro oferece. O dia que o futebol brasileiro quiser ter gente desse nível, aí ele precisa se reformar. Né? Não dá para jogar 16 semanas, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso não dá. Aí você tem que, pelo menos, variar um pouquinho. O engraçado é que, se você for pensar naquilo que a torcida do Santos gosta como ideia de jogo, o Bielsa é perfeito. É o cara certo. Aí você pensa as categorias de base do Santos, que vira e mexe, revelam jogadores interessantes, o jeito que o Santos gosta do futebol, fala, pô, vem. Aí você pensa na viabilidade disso tudo se tornar realidade. Não vem. É o que os colegas disseram, porque... Então você tem o que pode seduzir o Bielsa a vir... O tamanho do Santos. E, ao mesmo tempo, a realidade que não abre as portas para ele. Porque para alguém que conhece o futebol na sua história ampla e que não, provavelmente, comprou a ideia do mundo europeu acima de tudo, o Santos seria o maior time que ele trabalhou na carreira. O Santos é maior que o Bilbao, e eu entendo o tamanho do Bilbao por questões ali que vão muito além do campo. O Santos é muito maior que o Leeds. E eu lembro do Leeds bem, o Leeds... batendo no Milan, do Dida, o Leeds jogando Liga dos Campeões para ganhar campeonato. Mas o Santos é o time de ouro da América do Sul, da era de ouro do futebol brasileiro. O Santos é um time com muita história, com alguns times que ganharam campeonato jogando futebol de muita qualidade, de um jogo, tipo de jogo que eu falo quase lúdico que o Bielsa gosta. O Bielsa não é lúdico porque ele prepara as coisas. Só que ele não tem como desenvolver jogadores, não tem como trabalhar a marcação alta, não tem como manter o time fisicamente do jeito necessário, não tem como suportar a pressão de fora quando o time estiver na parte de baixo da tabela, e o Santos tende a não oferecer a ele jogadores
que ajudem. Então ele precisa desenvolver mais os jogadores. Tende a ouvir, após goleadas, que ele é um professor Pardal. Acho que isso é um clichê aqui, e é o professor Pardal mesmo. Né? Então, não é o lugar certo, é o clube certo no contexto completamente errado. E o clube está dentro do contexto, então, como disse Calçade, louco dos loucos. E esse ano aqui ainda pode ser um pouquinho diferente, mas o campeonato começa ali na segunda quinzena de janeiro, Paulista. É que você tem Copa do Mundo puxando para trás aqui, as férias serão bem antes, para quem não vai jogar a Copa do Mundo. Vai ganhar tempo, né? Mas numa temporada normal, ele terminaria na primeira semana de dezembro, Campeonato Brasileiro, e 40 dias depois ele está jogando Paulista. E tem férias de 30 no meio disso aí. Só aí ele já desiste. Só aí ele já desistiu. Se ele vai falar assim, peraí, você está me chamando para ir ao Brasil, para treinar um time durante 10 dias e se eu não ganhar o Paulista eu estou demitido. Mas no contexto... Mas não vão dizer isso para ele. Não vão dizer que tem estabilidade. Não vão dizer, mas ele sabe, né? Não, mas ele tem um mundo maravilhoso, então, nesse contexto, nessa temporada, com a Copa do Mundo e um tempo de sobra. O dia que o Santos quiser realmente ter o Bielsa e não jogar para a galera, o Santos vai e se coloca contra o sistema que aí está, um sistema mais favorável a essa instituição gigantesca, que é o Santos. O Santos, o dia que tiver dirigentes trabalhando por ele, de verdade, você vai lá e contesta isso. Fala assim, eu não posso colocar um time dentro de campo com 10 dias de treinamento. Isso não. Pelo menos 30, no mínimo. Tá, o dia que o Santos tiver, o Corinthians tiver, o Palmeiras tiver, o Flamengo, o Fluminense, o Inter, não existe dirigente no futebol brasileiro que jogue a favor dos seus clubes. Não existe. Os dirigentes do futebol brasileiro jogam contra. Eu espero... Quem exceção, o Mário Celso Petralha sempre se coloca contra essa bandalheira que está aí, do Atlético Paranaense. É o único. Vamos ver se o John Textor muda de ideia, falou isso lá no depois estadual. O Ronaldo jogou e vem de uma ideia de futebol e de uma estrutura hoje que precisa gerar recursos e não pode enterrar o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, porque o Campeonato Mineiro não tem perdido para ele, em termos de investimento, daquilo que ele tem tirado do bolso e do retorno que dá para ele como empresário. Então, a salvação talvez esteja nessa mudança. O dia que eles seguirem nesse caminho, talvez a gente tenha o caso Bielsa. Mas só se ele pirou de vez, mas não é o caso. Hoje...